Poetas Brasileiros, demonstre.com. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Poetas Brasileiros. Trouxemos o Antenor Mário, seja bem-vindo, Antenor. Obrigado. O Antenor, que é um poeta super jovem, ele tem 20 anos e que vai conversar com a gente sobre a importância da literatura na infância, sobre ser um escritor precoce e, o mais legal de tudo, fiquem para ver sobre a comunidade no lançamento de um escritor. Isso é muito bacana, é uma história massa. Antenor, eu queria que você começasse contando, primeiro seja bem-vindo mesmo. Obrigado. Como é que foi o teu primeiro contato com a leitura? Você começou a ler quando era muito jovem ou você leu mais arrastado, demorou mais tempo? Eu demorei mais tempo, porque eu tive muito problema para ler. Meus professores, de uma certa maneira, eles assim começaram a não focar mais muito em mim. Assim, não todos, porque todos me contribuíram para mim, sabe? De uma certa maneira. Mas houve assim, porque eu era muito imperativo, não ficava na sala de aula. Sabe o que eu fazia? Eu jogava lixo nos professores na sala de aula. E aquela bagunça toda, eu bagunçava a escola. Eu bagunçava a escola toda. Quem me conhece desde pequeno sabe que eu mudei muito. Eu, o Antenor Mário, hoje sou muito diferente. Então os professores, eles já não estavam meio assim, sabe? Você sabe que quando um aluno, ele, de certa maneira, começa a diferença dos professores, eles... Eu acho que é um processo, né? Tu vê o teu aluno com muita dificuldade, tu vê que você não consegue ajudá-lo e muitos professores acabam frustrados no caminho, né? Pronto. Aí uma professora, ela teve uma ideia de fazer um papelzinho, porque eu ia muito na diretoria buscar alguma coisa, porque eu não ficava na sala de aula, não prestava atenção na sala de aula. Aí ela escrevia assim, um papelzinho que quando eu chegava lá, não me davam mais nada. E eu ficava frustrado, eu ficava com raiva daquilo. Por que aquele papelzinho? E eu ia, levava, sempre eu levava. Aí eu fiquei com curiosidade de saber o que tinha no significado daquele papel. O que está escrito ali? O que tinha escrito? Aí quando eu fui pegando as palavras, montando as sílabas, que eu fui criando curiosidade para poder saber o que era, aí tava lá, não empregue nada Antenor. Aí eu comecei a interessar pela leitura. As frases que eu via dos cartazes que vem nas placas dos ônibus, eu sempre ficava lendo, tentando ler. Sim. Então isso... da curiosidade é que surgiu a leitura. Você tinha mais ou menos quantos anos? 8. Né? 8 anos. Realmente já é uma faixa etária bem tardia para o começo da leitura. E daí você começou a ler tardiamente. E o que você lia na época? Pronto, eu comecei nisso, né, na curiosidade, naquele papelzinho, veio as placas, veio as faixas, os cartazes. Aí tem uma história que eu achei muito interessante, que era Antenor ficou doente. Quando eu li o título, Antenor, que esse livro era da 2ª série, que era a série que eu estava estudando, com uma professora, que é a professora Irani, que eu desejo muito obrigado a ela e a todos os outros professores. Então eu fiquei com curiosidade daquela história, Antenor ficou doente. E daí eu comecei a ler a história e me apaixonei. Daí minha mãe me deu a Bíblia Ilustrada para Criança e Harry Potter, a Pedra Filosofal. Claro. E os 2 livros eu li no mesmo ano. No ano que eu aprendi aprendi a ler. Com 8 anos. Com 8 anos. Nossa, tu leu Harry Potter com 8 anos, cara. Com 8 anos. Então eu já estava eu comecei, pronto. Aí daí eu comecei a desinvestir, vou dizer assim, nessas palavras. Comecei a tomar conta da biblioteca. Levava livro da biblioteca para casa e eu lia muito. Então esse é o teu momento de leitura. E o de escrita, quando é que se deu? Pronto, daí eu comecei, como eu era um garoto muito sozinho, não tenho amizades, principalmente as amizades que eu tive foram muito femininas, então isso fazia muitos meninos, né, ter preconceito comigo, porque eu tinha amizades com mulheres, não tinha amizades com homens, e eu era um garoto muito solitário. Então daí surgiu o desejo de escrever versos, poesias e poemas e sonetos. Meus cadernos do 3º, 4º e 5º ano é lotado de poesias, poemas e sonetos.
E esse desejo de escrever isso veio também contos, crônicas, principalmente contos de fadas. Eu sempre gostei. E crônicas escrevendo na sala de aula, a escola, Então, assim, dia a dia. meio, você está contando mais ou menos o que você escrevia dos 8 aos 11 anos, seria isso? De 8 a 11. E sobre o que era, assim, porque escrever todos esses gêneros já é incrível, mas qual que é a temática desses textos que você escrevia? Você escrevia sobre o quê? Escrever sobre o dia a dia, sobre o meu sentimento que eu sentia das coisas. Por exemplo, eu tinha a mania de escrever poemas, vamos dizer, poemas de lamentações, se lamentando das coisas. Se alguém fizesse isso alguma coisa comigo, eu ia lá e descrevia em um poema. A dor que eu sinto no meu coração, a espada que foi ultrapassada. Eu tinha essa mania de escrever Que isso. legal, Porque mesmo muito jovem. Porque eu sentia dor e tentava passar essa dor que eu sentia que eu não podia dizer a ninguém através de textos, poemas, versos, sonetos. E as crônicas, como é que eram as crônicas? As crônicas eram sempre... Eu tinha mania de se sentar na calçada e olhar à tardezinha as pessoas. E eu vou escrever as histórias. Que legal. Do dia. Entendeu? Crônica. E eu achava muito interessante, porque como eu não conseguia poder, vamos dizer assim, interagir mais com as pessoas, eu distante olhava para elas e escrevia sobre elas. E isso era muito interessante. E eu achava incrível. Eu acho muito massa, até pela idade. Mas o que você escrevia, essas pessoas, quando você escrevia, elas eram uma escrita assim, com elas como personagens da vida real ou era uma ficção? Transformava a realidade em ficção. Às vezes eu dava poderes a ela, às vezes o que realmente aconteceu não retratava na ficção, no texto, eu mudava o contexto. Às vezes trocava mulher por homem, menino por... tu gerava realmente um mundo de fantasia ali. Mudava. Que bacana, é uma maneira super criativa de discutir os problemas da realidade, né? Se a gente for ver, é uma puta sacada para tratar com crianças hoje em dia mesmo. Antenor, e desse material todo, rendeu algo? Rendeu. Rendeu. Primeira coisa era o desejo de lançar uma obra. Sempre eu tive. Como eu escrevia muito versos, poemas, sonetos e principalmente contos de fadas, porque eu sempre gostava de transformar, vamos dizer assim, quando eu tinha raiva de alguém, eu escrevia um personagem para a pessoa, eu escrevia um texto daquela pessoa, no conto de fada eu me vingava do personagem porque eu tinha raiva daquela pessoa, entendeu? Eu não podia fazer nada com ela, a gente tem que viver em unidade, em união, em paz, né? Mas nas histórias a gente pode fazer isso. Claro. Aí, depois de, sim, aí peguei os sonetos, crônicas e contos e fui ajuntando muitos. E aí, quando foi em 2016, eu iniciei o projeto do livro, porque desde pequeno, quando sempre eu via as obras dos autores e escritores, eu sempre tive desejo de lançar uma obra minha, de ter uma obra minha na biblioteca. Claro. Quando eu chegava na biblioteca, eu me arrepiava, eu queria que o que eu passava naquilo, o que eu escrevi estivesse ali nas prateleiras. Em 2016 eu conversei com a minha comunidade, falei com as pessoas se uniram, compraram a obra antecipadamente e em 2017, dia 10 de fevereiro de 2017 eu lancei meu primeiro livro de poemas. 2016 você tem 20, você tinha 16 anos. Tinha 17. 17. Quando você escreveu, a sua comunidade lhe apoiou, sempre foi assim? Não. Assim, no início as pessoas me maltratavam muito, assim, porque não todas, não vou generalizar. Tinha algumas pessoas que diziam, nunca você vai lançar um livro, não sei o quê, porque você mora no interior, aqui não tem, aqui ninguém é disso, é do agricultor, vá ser professor. Sempre dizia assim, vá ser professor. E eu sempre me dizia, não, eu tenho que escrever livros e atuar, porque é o que eu gosto, realmente. Então, quando as pessoas começaram a ver que a obra estava dando certo, que era bom, as próprias pessoas que um dia chegou a me dizer essas coisas, foram as primeiras que apoiaram. Que bacana, que barato. E ao todo você tem quantos livros? 3 livros. Esses 3 livros são sobre poesia? Não, só o primeiro. Só o primeiro, que é essas poesias da infância. E os outros são
pra que gênero, pra que público? O segundo, o primeiro... né, Qual o nome do primeiro, né? Vamos nomear. O primeiro é A Imagem da Arte, Poemas da Minha Vida. Alguns poemas que eu escrevi com criança. Vai ter uns descontextuados, porque Descontextualizado. eu não quis mexer com a... descontextualizado. Eu não quis mexer com o poema porque eu achei tão natural, né? Claro. Tão meu. Se eu mudasse alguma coisa, eu ficaria meio assim. Porque eu vi que não era o que eu escrevi. Aí eu fui e lancei. Quando as pessoas dizem, entendeu, tu lançasse uma obra que tem alguns poemas com erros. Mas foi erros que realmente eu cometi quando eu era criança. Claro, eu quis manter. E eu quis mantê-los. Aí o segundo livro, que é As Confissões de Alexandre escrevendo um diário. Ele é uma... As Confissões de Alexandre escrevendo o o diário. Escrevendo um diário. Aí quando eu comecei a escrever As Confissões de Alexandre escrevendo um diário, ele é uma literatura narrativa, onde é todo narrado. Um garoto conta a história do seu dia a dia. Eu acho interessante porque eu baseei sobre mim. Aí eu mesmo fiz a ilustração do boneco. Que legal. Do desenho, porque eu aprendi a ilustrar só desde criança. Sempre gostei de desenhar no computador. Que barato. Às vezes eu passo uma folha em branco ao ofício, escaneio e depois eu monto as linhas no computador do desenho. Show de bola. E essas coisas que iam acontecendo aos poucos comigo foi dando origem a uma história, que é Alexandre, o personagem que eu construí. E essa história eu tentei retratar coisas que ocorreu dentro de minha vida. E esse livro também foi pela comunidade. Foi pela comunidade. Então, e a própria comunidade que pediu logo em seguida do primeiro livro. Que barato. Então, você As tem pessoas. um momento muito grato, né? No qual raramente isso acontece com os escritores. Você já tem um público definido, que é quem custeia as tuas obras. E esse público é a sua própria comunidade, que é uma cidade pequena, Jundiá. né? Jundiá. O Distrito de Santa Fé também, especial. Que tá dentro da cidade. Que barato, que barato. E depois você tem esse livrinho aqui, que é o... Senhor e a Confusão dos Bichos. Que barato, que é um livro infantil. Infantil. Tem uma curiosidade. Quando o povo começou a ler a obra, começou a reclamar porque o personagem, o Senhor, ele vive só na solidão e ele termina em solidão. Aí eu disse, gente, nem toda a história o personagem principal, o coadjuvante, tem um bom final. Mas é porque, assim, eu sempre me senti só. E eu tentei retratar um pouco de que, às vezes, muitas coisas que aparecem pra gente não traz felicidade. Aí, quando algumas pessoas começaram a ler, a obra começou a contextualizar e começou a falar sobre o Senhor. Mas ele não era o personagem principal. O personagem principal era os bichinhos que iam fazer a confusão toda dentro da casa dele. Claro, ele é um antagonista. Antenor, eu queria muito lhe agradecer por ter vindo. Tá. Certo? E que todo mundo possa ver os poemas do Antenor. Ele vai declamar, vai estar saindo agora aqui no canal os poemas dele. Você já pode pesquisar. E venha outras vezes, tá bom? Prazerzão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.